Glórias a Deus, eu saúdo os amados irmãos e os queridos ouvintes com a paz do Senhor. Como sempre, agradecer a Deus mais uma oportunidade no qual Ele nos concede. Estarmos aqui novamente para poder louvar, exaltar e agradecer mais e mais o seu nome santo, né? É um milagre nós estarmos aqui, porque o que o inimigo ele se manifesta nas nossas vidas, procura de todas as formas nos entristecer, fazer com que nós venhamos se desviar do caminho do Senhor, mas para a glória de Deus, Deus está sempre nos dando vitória. Por isso nós estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, para anunciar o Evangelho Santo do nosso Senhor Jesus, para que você possa ouvir, para que você possa crer que somente Jesus Cristo, Ele pode mudar a situação das nossas vidas. Infelizmente muitos estão passando por situações difíceis, complicadas, mas não têm a humildade de reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não tem a humildade de se prostrar, de se humilhar diante dele e pedir misericórdia para que ele venha entrar na sua vida, nas nossas vidas, para que ele venha fazer com que as nossas dificuldades, as nossas tribulações, as nossas aflições venham cair por terra. Somente Jesus Cristo, ele tem o poder de reverter, seja lá qual for a situação no qual você esteja vivendo. Tenha humildade, reconheça Jesus Cristo pelo que Ele é, pelo que Ele fez e porque Ele ainda está fazendo na sua vida, porque você só está aqui nesta noite porque Ele concedeu, porque Ele está concedendo. Provavelmente você não imagina o que está acontecendo, as investidas de Satanás, mas você pode ter certeza que o nosso inimigo, ele procura de todas as formas tirar nossas vidas, mas Jesus Cristo, com a sua misericórdia, com o seu amor, Ele nos concede, Ele nos permite, Ele nos livra de todo mal. Aceite Cristo nesta noite como Senhor e Salvador das suas vidas. Você tem que saber de uma coisa, que você não está fazendo nenhum favor a Jesus em aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você não está fazendo nenhum favor a Ele, você está fazendo um favor a você mesmo, porque todos nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida, porque só assim nós poderemos gozar de uma salvação, de uma vida eterna. Reconheça Ele, meu querido, porque o que Ele fez por mim e por você, nenhum outro poderia fazer. O sacrifício na cruz, no qual Jesus Cristo Ele nos proporcionou, faça com que isso venha ter significado na sua vida, porque isso só vai ter significado na minha, na sua vida, na nossa vida, quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador. Você só está aqui nesta noite porque teve um, e Ele era o único que poderia fazer esse sacrifício por nós. Então, meu querido, deixe essa soberba, o orgulho, essa arrogância, essa ignorância, e aceite Ele como Senhor e Salvador. Você não está fazendo nenhum favor a Cristo, porque Ele não precisa de mim nem de você, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, e nós, para fazer alguma coisa, nós precisamos dEle. Até para nós estar aqui nesta noite, nós precisamos da sua misericórdia, porque Satanás ele procura de todas as formas nos afastar do seu caminho, tirar as nossas vidas, mas Deus ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que nos proporciona esse momento maravilhoso de nós estarmos aqui anunciando o Evangelho de salvação e de você poder ouvir. Então, meu querido, dê ouvidos o que o Espírito de Deus quer lhe falar nesta noite. Abra seu coração e deixe com que a palavra do Senhor faça morada, e deixe o pecado de lado e se volte para Cristo, que você vai ver as coisas maravilhosas no qual Ele vai te proporcionar. As coisas não tão fáceis para o cristão, principalmente para quem não tem Cristo Jesus na sua vida. Cristo não nos ofereceu uma vida sem tribulação, sem aflição, mas Ele disse que todos aqueles que têm Ele como Senhor e Salvador de suas vidas vão vencer, porque Cristo já venceu, e todos aqueles que têm Cristo Jesus na sua vida também vão vencer. Isso é uma promessa, e quando Ele promete, Ele cumpre. Então, meu querido, eu não quero nem saber o que você está passando nessa noite, só quero te dizer que o teu problema tem solução. Mas para que isso venha ter solução, você tem que abraçar esse Evangelho, você tem que aceitar Jesus Cristo, para que o inimigo venha sair em retirada e a vitória venha chegar na sua vida. Porque nós só vamos ter vitória neste mundo
se nós tivermos Jesus Cristo combatendo ao nosso favor. Porque o ser humano em si, ele não tem força de combater o mal. Porque nós somos falhos, pecadores. É impossível o ser humano vencer as tribulações, as aflições sem ter Cristo Jesus na sua vida. Mas no momento que nós reconhecemos as nossas fraquezas, reconhecemos que somos pecadores e falhos, e reconhecemos a divindade de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que nós abraçamos, que nós aceitamos Ele, Ele passa a habitar nas nossas vidas e pode se manifestar de todas as formas, Satanás, que nós vencemos. Porque quando nós reconhecemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, no momento que Ele habita, nós passamos a ter a certeza que tudo está no controle de Deus. E quando nós temos essa certeza, nós vencemos. Porque Cristo Jesus nos faz vencedor. E Ele quer te fazer vencedor nesta noite, meu querido. Dê ouvidos o que o Espírito Santo de Deus quer lhe falar nesta noite. Porque Ele se faz aqui presente, antes mesmo de você ter chegado aqui. E Ele quer falar tremendamente ao teu coração. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. Lucas, capítulo de número 5, versículo 1 ao versículo 11, que tem como texto a pesca maravilhosa. E a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediram que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Afasta-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiram-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de qual lado também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, é impressionante este texto no qual eu acabei de ler, que Simão e os seus companheiros passaram uma noite pescando e nada pegaram. Com certeza eles estavam tristes, amargurados por ter passado uma noite trabalhando e nada conseguiram. E o impressionante, irmãos, é que mesmo eles tendo passado a noite pescando e de nada pegando, eles deram ouvidos a Jesus. Eles ficaram ali do lado lavando as suas redes, ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que era grande a multidão, porque onde Jesus estava, a multidão o cercava, porque onde Jesus estava, aconteciam coisas maravilhosas, aconteciam milagres, prodígios, porque Jesus Cristo, Ele tem o poder de todas as coisas. Meu querido, eu quero te dizer que independentemente da situação no qual você esteja vivendo, no momento que nós damos ouvido à palavra de Deus, no momento que nós reconhecemos a divindade de Jesus, no momento que Ele passa a habitar nas nossas vidas, Ele faz a diferença, irmão. E com Pedro não foi diferente. Pedro, mesmo tendo passado a noite pescando de nada pegando, ele deu ouvidos,
o que Jesus estava falando. E a palavra de Deus diz que Jesus viu 2 barcos ali do lado, e ele viu a única forma de poder ensinar a multidão era entrando dentro de um barco e pedindo para que o dono afastasse um pouco da margem. E a palavra de Deus diz que um desses barcos era o barco de Simão, Pedro. E mesmo ele passando por um momento difícil, ele estando triste, atribulado, porque, irmãos, não é fácil não, você passar a noite atrás de pegar o seu alimento, o seu sustento, e não pegar nada, e você ainda com sono, cansado, ainda dá ouvidos a uma pessoa. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, você tem que ter muita fé, e ter a convicção que aquele que está falando tem a solução do problema. E foi isso que aconteceu, irmão. E é isso que nós temos que fazer, é dar aviso que Cristo Jesus tem para falar para os nossos corações, porque somente Ele tem a solução para mim, para você, para toda a humanidade. Não é o governo, não é o prefeito, o governador, o presidente, que meio a essas mentiras no qual Ele nos fala, muitos infelizmente ainda acreditam. Mas no momento que nós damos ouvidos à voz de Jesus, no momento que nós temos a convicção e a certeza que Ele pode mudar, Ele muda, porque Ele é único, irmão. Ele está acima de toda a verdade. Porque muitos, infelizmente, nós estamos em um ano político. Daqui a alguns meses vão aparecer nas ruas, na televisão, pessoas fazendo propaganda enganosa. Mas eu quero te dizer, meu querido, que tudo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, você pode crer, pode acreditar e tomar para si, para a sua vida. Que todas as promessas no qual Jesus Cristo Ele faz para mim e para você, no momento que nós abraçamos, no momento que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, ela se cumpre na nossa vida, irmão. A situação de Pedro, naquele momento, estava impossível de solucionar, porque ele passou a noite pescando e de nada tinha pego. Humanamente, era um dia de prejuízo, mas ele obedeceu a voz de Jesus. Ele estava lavando as suas redes, ali já tinha dado como entregue aquele dia. Aquele dia era um dia de prejuízo, mas Jesus Cristo, depois de ter ensinado a multidão, disse-lhe: pegai o barco, e de diante ao fundo e lançai as redes. Irmãos, ele creu, foi fé. É isso que nós temos que ter, é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Não é crer em mim, não é crer aqui nos irmãos não, irmão. Não é crer no pastor, em quem fala a palavra de Deus, não. É crer em Jesus. Nós não estamos aqui pregando religião não, irmão, porque a religião em si, ela não tem o poder de nada. Nem todas as religiões levam a Deus, irmão. Um erro no qual muitos cometem é que imaginam que todas as religiões levam a Deus. Não, irmão. Nem todas as religiões levam a Deus. Pode levar a deuses com D minúsculo, mas a religião que leva a Deus é só o cristianismo, é só Jesus. Somente Ele morreu, somente Ele poderia morrer por mim e por você. Somente Ele poderia fazer esse sacrifício na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, louvando e exaltando, e você está aí ouvindo. Creia, meu irmão, faça com que esse sacrifício no qual Jesus Cristo Ele fez por mim e por você venha ter significado, porque muitos, infelizmente, não abraçaram ainda esse sacrifício. Jesus Cristo Ele morreu por mim e por você, para que nós vivêssemos para Ele. Ele deu a vida por mim e por você, não para que nós vivêssemos conforme as nossas vontades, não, irmão. É para que nós podemos deixar o pecado de lado e viver para a glória e honra do nosso Senhor Jesus, porque somente Ele poderia fazer isso por mim e por você. E foi isso que Pedro fez, irmão. Ele obedeceu, ele creu, ele colocou a fé no seu coração, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, dos seus milagres, dos seus prodígios. Você que está ouvindo nesta noite, também você já ouviu. Provavelmente você já ouviu falar de Jesus. Provavelmente você já ouviu um texto da Bíblia no qual ele fala que tinha um cego chamado Bartimeu, no qual ouviu falar de Jesus, que ouviu falar que Jesus estava passando ali próximo dele, e ele exclamou, ele tinha certeza que Jesus Cristo ele poderia restituir a sua visão.
Meu querido, eu quero te dizer nesta noite, provavelmente você imagina que a tua vida não tem mais solução, que o problema no qual você está passando neste momento, porque todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós temos problemas nas nossas vidas, mas eu quero te dizer que o teu problema tem solução sim, irmão. Independentemente do qual seja, mas muitos problemas que nós passamos, ele só é solucionado quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós colocamos a nossa confiança nele, no momento que ele entra na nossa vida, da mesma forma que ele entrou no barco de Pedro, no momento que ele disse para Pedro lançar as suas redes, no momento que Pedro ouviu, obedeceu, que ele lançou, a palavra de Deus diz que ele pegou tantos peixes, que o barco no qual ele estava, era impossível de pegar e trazer os peixes até a margem. Ele teve que chamar os seus companheiros, os seus amigos, teve que pegar e chamar outro barqueiro para ajudar, para repartir o peso que era grande, que era muito, depois de ter passado a noite pescando e não ter pego nada. Meu querido, é fé, é a certeza que quando nós colocamos Jesus Cristo no nosso barco, na nossa vida, ele muda a situação. Tenha certeza disso, porque muitos, infelizmente, por conta do orgulho, da soberba, da ignorância, da religiosidade, não aceitam, não se voltam verdadeiramente para Cristo. Eu era um que eu tinha vergonha, eu nunca me via, eu nunca tinha me visto carregando uma Bíblia. Eu estava passando uma certa situação da minha vida, que eu procurei de todas as formas reverter, mas eu não queria reverter a situação no qual eu estava passando, aceitando Jesus Cristo, porque eu tinha vergonha. Muitos têm vergonha de aceitar Cristo, muitos têm vergonha de se prostrar, de se humilhar a Jesus. Muitos, por conta da religiosidade, muitos dizem assim: não, eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Meu querido, eu quero te dizer que a religião em si, ela é vã, ela não tem o poder de nada, mas Jesus Cristo sim, ele tem todo o poder, porque todo o poder foi dado a ele, tanto no céu como aqui na terra, para que eu e você tenhamos salvação. Nós temos que aceitar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Não se apegue à religião, à religiosidade, se apegue a Cristo Jesus. Deixe que Ele entre no barco da sua vida, que você vai ver a diferença no qual Ele vai fazer. Da mesma forma que Ele fez a diferença na minha vida, porque eu só consegui deixar os pecados, a vida miserável no qual eu vivia, no momento que eu abracei o Evangelho, no momento que eu deixei Jesus Cristo entrar na minha vida. E hoje, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus, eu estou aqui. E hoje eu não tenho vergonha não, meu irmão. Vergonha eu devia ter da vida miserável no qual eu vivia em outrora. Muitos não têm vergonha de viver uma vida miserável. Muitos não têm a humildade de reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Nós não estamos aqui pregando em religião. Nós não estamos aqui chamando você para ser mais um crente, mais um membro da nossa igreja. Nós estamos aqui pregando a salvação, porque eu, você, todos nós precisamos de Jesus Cristo para obter a salvação. Nós temos que deixar o pecado de lado, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, porque nós nascemos do pecado, e nós só vamos deixar a maldição do pecado quando nós aceitamos Jesus Cristo. Todos os nossos antepassados são pecadores. Todos necessitaram de Jesus Cristo para obter a salvação. Todos, só teve um justo que habitou na face da terra e não pecou, e cumpriu toda a lei para nos dar vida, para dar vida para mim e para você. Então, meu querido, aproveite essa rica oportunidade no qual Jesus Cristo está te dando. Aceite Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Deixe Ele entrar no seu barco, na sua vida, que você vai ver que Ele vai mudar a situação, seja qual for ela que você esteja passando. Porque quando Ele entra, Ele habita, Ele muda. Porque Satanás não tem o poder diante do poder de Deus. Receba Ele nesta noite, meu querido, porque Ele mudou a vida de Pedro e dos seus companheiros, porque já estavam lavando as suas redes, já tinham dado como entregue, já tinham dado como um dia de prejuízo,
Mas ele ouviu a voz de Jesus, ele obedeceu e foi diante do mar, jogou as redes e pegaram dezenas de peixes. Meu querido, se você quer ser um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, aceite Jesus Cristo. Porque no momento que ele entra na sua vida, nas nossas vidas, ele muda, restaura, porque ele tem todo o poder. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.